palavra, eu tenho uma palavra de Deus aqui, como eu disse, é uma palavra de reflexão. Só a leitura desta palavra, ela já é a resposta de Deus que você precisa nessa manhã. Mas eu vou ler e trazer um breve comentário. Hoje é breve mesmo, tá bom? Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39, a palavra diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então quero nessa manhã deixar esta palavra para o seu coração. Quando o apóstolo Paulo vem dizendo: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele fala à vista destas coisas, ele está falando das circunstâncias que nós estamos vivendo. Paulo estava vivendo o seu tempo de tribulação, das dificuldades vigentes naquele tempo, e nós estamos vivendo o nosso tempo. Quais são as coisas que nós estamos vivendo? Pestes, que são essas enfermidades, principalmente coronavírus, que é uma enfermidade que ainda não tem um antídoto, né, para nós. Então, diante de todas essas questões que nós temos vivido, a gente temos estas coisas, que é a corrupção do nosso país, que é a restrição dos nossos cultos, são todas as questões e situações que nós temos vivido no mundo. Às vezes desemprego, uma enfermidade desenganada pela medicina. O que são essas coisas para nós? Pode ser muitas vezes o seu problema conjugal, ou o seu problema com um filho doente, ou um filho que está no mundo das drogas, ou no mundo do crime. Então, o que são estas coisas para você? Pode ser esta questão da tua alma, em que você está abatido, ou você está depressivo, com síndrome do pânico, e você muitas vezes não consegue se relacionar, às vezes não tem mais vontade de comer, de beber, de se vestir, nem de tomar banho. Então, o que são estas coisas para você? O que são essas coisas para você? Coisas que têm muitas vezes tirado a sua paz, a sua alegria. E o que Paulo diz? Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que diremos, pois, à vista destas coisas? Destas questões que estamos vivendo, dessas situações que estamos passando. O que ele diz em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que Paulo está dizendo é que mesmo diante de tantas coisas negativas que estamos vivendo, quando nós cremos no Senhor, em todas estas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é clara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque se Deus está contigo, se o Senhor é Deus da sua vida, mesmo diante de todas essas coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o mesmo Deus que deu Jesus para morrer por nós, ele também nos dá todas as coisas. E por que muitas vezes todas essas coisas não acontecem? É porque nós não nos posicionamos. E nós precisamos nos posicionar. E que posicionamento é este? O posicionamento da fé, de fazer a oração da fé,
de fazer a oração da fé, de acreditar que Deus pode fazer, de que Ele pode mudar, de que Ele pode restaurar, de que Ele pode curar. Então nós precisamos ter essa convicção. E a palavra vem dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, ainda que o acusador, que é Satanás, levante coisas contra você, tente colocar pessoas contra você, a palavra de Deus diz que é Deus quem te justifica. Quem pode te condenar? Ninguém, porque Deus justifica você. Você é justificado pelo Senhor, aquele que te salva, porque Jesus morreu por mim e por você. E por que Jesus morreu? Para nos dar vida, para nos fortalecer, para nos sustentar e nos dar esta graça inaudita. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo vai pontuando algumas coisas aqui. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Vamos lá aqui, perdi aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então vamos pontuar aqui um por um. Por que Paulo disse isso? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Então esses três pontos aqui, tribulação, angústia ou perseguição, do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre as perseguições que ele sofreu, porque antes de ele ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, e como Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja, ele consentia na morte dos cristãos, e ele estava na perseguição dos cristãos para o matá-lo, dizendo que isso era bom. Mas quando ele teve um encontro com Jesus na rua direita, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, ele disse: quem é, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus em um Paulo, e ele passou a pregar o Evangelho. O que Paulo está falando sobre angústia, perseguição? Quando ele fala de tribulação, angústia e perseguição, ele está falando daqueles que se colocaram como discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus aceitaram o ide e pregar o Evangelho a toda criatura, o ide e fazer discípulos de todas as nações. Então esses que aceitaram este chamado serão atribulados, serão perseguidos, serão angustiados, porque de alguma forma Satanás tentará te parar você, impedir você de pregar o Evangelho. Então, diante de todas estas coisas, nós somos atribulados, somos tentados. Quem nos separará do amor de Cristo? Quando ele fala nos separar do amor de Cristo, quem vai nos separar da missão de pregar Cristo, de falar de Cristo, de anunciar Cristo, que é o amor ágape? Porque quando nós falamos amor de Cristo, nós estamos falando do sacrifício que ele teve na cruz, e ele não teve isso condicionalmente, ele teve isso incondicionalmente, reconhecendo que nós não poderíamos pagar o que ele fez por nós, mas ele não fez esperando em troca, mas ele fez por nos amar de uma forma incondicional. Este é o amor ágape, o amor incondicional de Deus para conosco. Então ele fala: quem vai nos separar do amor, ou seja, daquilo que nós alcançamos por causa do amor de Cristo, que foi a salvação. Deixamos de ser escravos, deixamos de ser mortos eternamente, para termos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, diante destas questões, nós alcançamos a bênção, o favor, a graça e a salvação do Senhor sobre as nossas vidas. E ele ainda vem dizendo aqui, além de ele falar da tribulação, angústia, ele fala da fome e nudez. Em que situação Paulo estava aqui? Paulo estava na prisão, passou fome, faltou roupa, ele teve frio, porque ele estava na prisão. E das prisões, em vez de ele lamentar, ele escreveu carta para as igrejas. Ele pastoreou as igrejas, pregando sobre liberdade estando preso, pregando sobre ser alimentado com falta de alimento. E nós vemos Paulo falando que eu aprendi a viver na escassez, com a falta de tudo,
como eu aprendi a viver, a ter em abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo da importância de eu reconhecer que mesmo na tribulação, mesmo passando fome, nudez, por causa do Evangelho, eu tenho a bênção do Senhor. Então, será que a fome, a nudez, por conta desta situação, de eu estar às vezes prisioneiro, com falta das coisas por pregar o Evangelho, estas coisas podem me separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus? E ele fala mais um último ponto, ou perigo, ou espada. Ele está falando sobre morte, morrer pela causa do Evangelho, morrer pela causa do Evangelho, porque Paulo, será que a morte vai me separar de Cristo? Será que a espada vai me separar de Cristo? Será que vale a pena eu ir pregar o Evangelho e ser morto por causa do Evangelho? Ele está dizendo que vale a pena, porque ele completa dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então o que Paulo está dizendo é, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque você é como ovelha sendo levado para o matadouro. Mas ele completa dizendo, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, a tua vitória não está na tranquilidade da sua vida sem problemas. A tua vitória não está na tranquilidade de uma vida sem enfermidade, sem problema conjugal, não. A tua vitória está dentro destes problemas. A tua vitória está inserida em meio a estas tribulações. A tua vitória está inserida em meio a estas dificuldades. E é em meio a estas dificuldades que você vai alcançar a bênção do Senhor, em que você será fortalecido na graça, na bênção, na direção que Ele tem para você e que certamente Ele fará, e você viverá todos os planos e todas as promessas do Senhor. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu encerro nesta manhã lendo esses 2 últimos versículos, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica esta palavra nesta manhã. Fica esta palavra nesta manhã. Entenda isso. Entenda isso. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E nada pode te afastar do amor de Deus. Nada. Sabe por quê? Porque Ele já pagou o preço. Você é dele. E se você não viver como filho dele, você sim pode fazer perder aquilo que o Senhor conquistou na cruz, porque Ele já pagou o preço por você. Mas você decide, vai viver debaixo da graça ou vai viver debaixo da maldição? Não, vou viver debaixo da graça, mas há um condicionamento para isso. Que condicionamento que é esse? Me entregar a Ele e deixar Ele fazer o que Ele quer. Agora eu falo que eu quero a graça, mas eu quero viver mandando na minha vida, continuando fazendo as mesmas coisas que desagradam a Deus. Então eu estou na lei, eu não estou na graça. Então você não tem mais que viver pela lei dos homens, mas você tem que viver pela graça de Deus, pela bênção de Deus, daquilo que Ele tem para você e para a sua família. Amém? Fico esta palavra nesta manhã, que o Senhor possa falar muito mais ao seu coração. Todas as manhãs estaremos aqui, da segunda, quarta e sexta, e que Deus possa te abençoar. Amém? Eu já orei por você logo no início, coloquei a tua vida, a sua família diante de Deus. Quero só liberar essa bênção sacerdotal sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz
Fique com Deus, um beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã às 15 horas, na tarde da bênção.